Olá, hoje aqui conosco a Jussara Carvalho, uma querida amiga, uma pessoa com larga experiência no campo socioambiental, foi secretária executiva por muito tempo do Comitê de Bacia do Rio Sorocaba, Med-Tietê, secretária de Meio Ambiente por 6 anos em Sorocaba, participou como coordenadora de uma organização global importante, o ICLEI, que trata das questões do clima. Agora está lá na CETESB também, atuando neste campo, e esteve lá na Alemanha, acompanhando este encontro global, extremamente importante, quase 200 países, discutindo as alterações climáticas, as metas a serem cumpridas pelos diversos países, para poder reduzir as emissões dos gases que provocam efeito estufa e, por via de consequência, essas alterações climáticas que têm acontecido no planeta. São várias as vertentes aí desse encontro, e eu gostaria que a Jussara abordasse algumas questões dentro da sua percepção, Jussara. Primeiro, assim, a importância desse encontro no que diz respeito às expectativas que globalmente se tinha desse encontro, né? Depois do encontro de Paris, agora o encontro na Alemanha, no sentido de como implementar aquilo que foi acordado em Paris, né? Que avanços aconteceram. Essa é a primeira abordagem que eu queria que você fizesse. A segunda é uma coisa que eu tenho falado na minha coluna aqui no Jornal Ipanema, na Rádio Ipanema, é a participação do Brasil, né? Infelizmente, a gente tem visto tanto retrocesso ambiental. De que maneira isso se refletiu no encontro da Alemanha? E também o que de positivo você viu. Sei que, por exemplo, algumas experiências do Estado de São Paulo, né, foram elogiadas neste encontro. Então, com você, a palavra para poder passar essas impressões para o nosso público. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Ipanema, né, por essa participação aqui. Eu acho que ela é muito importante, um espaço para a gente fazer as discussões que nos são caras, né, em termos assim, de humanidade mesmo. Esse é um assunto muito importante. Tive, sim, a oportunidade de estar presente, né, nesse espaço da conferência. Óbvio que a conferência mesmo, onde os países estão discutindo até chegar num documento final, a gente não tem participação. São só as equipes de diplomatas que participam, mas são espaços muito amplos que são passados em telões para a equipe que fica do lado de fora participar. E é muito importante a questão dos side events, que são os eventos paralelos, que é onde se dá a pressão, né, Gabriel? A gente vive por pressão, né? Essas decisões políticas não é só aqui no Brasil que a gente consegue avançar por pressão. O ICLEI que você mencionou, ela é uma entidade dedicada a buscar essa articulação em nível internacional para fazer pressão, né? E aí os projetos de cidades, como Sorocaba já participou também, os resultados funcionam na medida de mostrar resultado para pressionar, para que seja entendido que essa é uma questão global e que não é só o país assinando lá que vai cumprir, que isso dá resultado, né? Quando a gente fala de emissão de gases de efeito estufa, nós estamos falando de um modo de desenvolvimento. Como é que a gente vem se desenvolvendo até agora? Né? A gente vem se desenvolvendo como se não houvesse limite para a questão energética e utilizando como principal trunfo a questão do petróleo. E esta é a principal razão da emissão ou do aquecimento do planeta. Quer dizer, nós temos condição hoje de mudar essa matriz? Temos. Tecnicamente, nós temos. Nós podemos optar por energias renováveis, especialmente aqui no Brasil, né? Nós podemos optar por combustíveis menos emissores. Nós temos tecnologia para isso. Então, o que nos impede de avançar nesse sentido? O impacto na economia, por exemplo, Jussara? O impacto na economia, por exemplo. Agora, já tem demonstrações, tem estudos,
e inclusive um estudo que foi feito aqui para a cidade de Sorocaba também, mostrando que esse impacto ele é relativo. Existem setores onde esse impacto é maior, obviamente, mas ele é relativo. Você caminhar para agora, por exemplo, que seria uma etapa de transição, trabalhar com uma eficiência energética, você tem retorno mais rápido. E isso faz com que o investimento seja amenizado, vamos dizer, porque o retorno vem mais rápido, né? Então, há soluções para isso também. Você pode ter um kit, na hora que um governante, na hora que um prefeito, ou um governador, ou um presidente da República, na hora que ele tem um plano de trabalho, como fazer este plano de trabalho, ele pode envolver técnicas e metodologias que sejam mais emissoras ou menos emissoras. E isso tem custo, né? E tem tempo de retorno. Então, há como optar. Não é uma questão que se fala, não, eu estou em desenvolvimento, eu preciso crescer e ponto. Não, não é assim, né? Bom, feito esse preâmbulo, em relação à COP, a gente já esperava, a COP mais importante foi a COP de 2015, em Paris, onde ela veio substituir aquele regramento que nós tínhamos antes com o protocolo de Quioto. Então, a partir de Paris, a gente tem feito reuniões para traçar, na verdade, um livro de regras para ver como é que a gente vai implementar tudo que foi discutido em Paris, né? E uma das principais coisas foram os planos de meta, que são chamadas NDCs, dos próprios países, que foi um plano voluntário, né? O país diz quanto que vai reduzir e como que vai reduzir. Então, o Brasil disse que ia reduzir 37% até 2025 e traçou lá como é que ele ia fazer isso. Então, zerar o desmatamento ilegal, cumprir o Código Florestal, aumentar a energia renovável dentro da matriz energética e por aí afora. Estudos que o Observatório do Clima fez agora, recentemente, 2016, mostram que o governo, ou que o Brasil está caminhando numa escalada crescente de emissão de gás de efeito estufa e que nós não vamos conseguir cumprir as nossas metas. Infelizmente, não é uma realidade só brasileira. Somando-se as iniciativas de todos os países que apresentaram esse plano de metas para o Acordo de Paris, mostra que está muito acima dos 2 graus, que é a meta do Acordo de Paris, né? Então, no Acordo de Paris, é importante a gente lembrar que foi fixado 2 graus, porém, visando 1,5 graus. Os países insulares, né, na época, que se movimentaram lá em Paris, foram conversar com todos os demais países, mostrando, olha, nós já estamos desaparecendo. Com 2 graus, nós teremos já desaparecido. E por isso também que, embora a conferência tenha sido na Alemanha, em Bonn, quem presidiu a conferência foi Fiji. Exatamente por esse motivo, por ser uma ilha que foi atingido recentemente por um furacão que quase que dizimou a ilha, e porque eles têm experiências muito concretas em relação ao que já está acontecendo, né? Então, foi a tentativa de chamar a atenção para o mundo de que, olha, nós precisamos ter urgência sim, né? As palavras que regeram essa conferência, Gabriel, foram mais longe, mais rápido e juntos. Mais longe, querendo dizer em relação à ambição. Quer dizer, se nós estamos realmente perseguindo a meta de ser menores do que 2 graus, a gente tem que ter ambição maior. Então, não basta, por exemplo, o Brasil ter quer dizer, ele já nem está cumprindo, né, a meta que ele tinha proposto, mas a meta tem que ser maior e tem que ser levada a sério. E tem que vir mais rápido. Tem que vir mais rápido. Tem que vir mais rápido. Os estudos que o IPCC fizeram e apresentaram um pouco antes dessa conferência mostram que as emissões do mundo estão subindo e que a nossa janela de oportunidades de fazer alguma coisa já, para que a gente não tenha, a gente já está tendo muitos efeitos que são previstos, mas a ideia é que a partir de 2 graus a gente não vai mais conseguir prever o que pode vir como resultado desse aquecimento. Jussara,
tem muita gente que fala, né, que essa coisa do aquecimento global e as suas decorrências, né, antes era uma tese sobre a qual se falava futuramente pode acontecer, que hoje a gente tem a percepção, através de eventos climáticos mais intensos, como os furacões. Algumas cidades nos Estados Unidos, eu estive recentemente ali na Flórida, o pessoal está elevando o nível das ruas, porque o mar, que estava pouco acima do nível da cidade, está invadindo garagens, invadindo ruas, né? Em razão do derretimento de geleiras, o aumento do nível do mar. Então, acho que isso responde um pouco a essa meta de mais rápido, né? Precisamos de ações mais rápidas, claro, né? Claro. E também, dentro do mais rápido, quer dizer, o que nós conseguimos, né? A gente não conseguiu nessa conferência ir mais rápido nem mais longe, mas saímos juntos. Certo. Isso é importante, mas é importante que, pelo menos, esses juntos cumpram, né, o que prometeram. Você falou da cidade dos Estados Unidos. Se a gente pegar o histórico de Santos, a gente vai ver que o mar está invadindo a cidade com uma frequência absurda, coisa que a gente não via antes, né? Que está invadindo a avenida, que é ali Lindeira, né, a praia, esqueci o nome da avenida, super importante, a nossa ali de Santos, mas invadindo as garagens, invadindo os prédios, aquele primeiro quarteirão que tem ali, está sendo invadido constantemente, ali da com ponta peixes, da praia, inclusive. Exato, da ponta da praia, exato. Então, não é à toa, né, que a gente tem muitos estudos ali na região de Santos, né, porque realmente é uma das regiões mais impactadas. Nós temos um litoral muito extenso, né? Então a probabilidade de nós termos impactos muito vigorosos é muito grande, né? Agora, Jussara, para finalizar, uma coisa que eu tenho falado muito na minha coluna na rádio, com relação a esta COP, com relação ao papel do Brasil, né? Eu tenho criticado frequentemente as últimas ações que a gente tem visto relativas ao meio ambiente, que diz respeito, por exemplo, a intervenções graves na Amazônia, como aquela possibilidade de abrir uma área da Amazônia, do tamanho da Noruega, para a mineração, as questões relativas à demarcação das terras indígenas e tantas outras questões que têm ocorrido. Agora, frequentemente, a possibilidade de alteração da lei do pré-sal, né, diminuindo os rigores de licenciamento ambiental, provocando uma renúncia fiscal, inclusive, de R$1 trilhão de reais, um país que está na crise que está, e ainda uma renúncia fiscal em favor das petroleiras. Quer dizer, todo esse conjunto de coisas, a gente tem visto, ela responde a um viés político que é o governo Temer querendo se manter, e uma maioria no Congresso, mais de 200 deputados ruralistas, com interesses em políticas desse tipo, políticas destrutivas, políticas voltadas ao consumo de agrotóxico, de transgênico, desmatamento. Então, tudo isso a gente tem criticado internamente aqui, e sei que lá na Alemanha houve uma crítica com relação a essa alteração da política a lei do pré-sal, o Brasil ganhando o prêmio fóssil do dia, mas você que esteve lá, assim, houve toda essa situação de vergonha brasileira, do Brasil estar discutindo e se propondo a uma série de coisas, cobrando uma série de coisas, mas fazendo outras dentro de casa? Houve sim, Gabriel. Bom, eu participei de 3 COPs, mas quando eu comecei a participar, que foi na COP anterior, eu senti o peso que o Brasil tinha nessas negociações. Nós temos uma equipe de negociadores muito boa. O Ministério das Relações Exteriores os negociadores são muito bons, né? Eles têm ajudado e têm esse reconhecimento internacional a chegar em bons resultados, em boas propostas e tudo mais. Existe esse reconhecimento claramente. Este ano, a gente fez um papel dúbio e muito chato, especificamente para eles, né? Que normalmente tem aquela áurea de que somos negociadores e estamos negociando bem, o Brasil, um país em desenvolvimento, que não tem obrigações, mas que está fazendo a sua lição. E esse ano o rei ficou nu, né? Então, nós tivemos o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque, embora a equipe estivesse lá, estivesse negociando e, inclusive, propôs que a próxima COP seja aqui,
né, em 2019, nós, por outro lado, tem esse rol de situações que você coloca, que é dos últimos anos, né? Então, nós não só não diminuímos as nossas emissões, pelo contrário, aumentamos, né? Aumentamos, nós estamos praticamente emitindo o que a gente deveria estar emitindo em 2020. Então, é muita coisa. São dados do SEG, se vocês quiserem entrar no site do Observatório do Clima, está lá, estão lá. Mas também a gente traz esse background, que é essa moeda de troca de qualquer coisa que haja de interesse no governo federal. A moeda de troca é lá uma unidade de conservação, uma área para exploração, é o orçamento do próprio Ministério do Meio Ambiente e, por fim, né, essa questão da renúncia fiscal para a exploração do pré-sal. Né? Inclusive, fiquei sabendo, não vou me lembrar o nome do deputado, mas que houve um vazamento de um comentário dele, não sei se no WhatsApp, dizendo, olha, com essa história de ficar discutindo aí aquecimento global, vai sobrar muito petróleo no mundo e espero que não seja o nosso. Ou seja, né, queremos explorar já. Eu não sou contra a exploração, mas precisa ter um plano de exploração que demonstre que nós estamos preocupados e que vamos utilizar isso com inteligência, não da mesma forma que utilizamos até agora. Não é dessa forma. Então, nós passamos vergonha, sim. No mesmo dia que a gente recebeu o Prêmio Fóssil do ano, a gente estava propondo sediar a nova COP daqui 2 anos. Né? Contradição total. Jussara, um prazer receber você aqui. Eu gostaria de deixar pré-convidada para a gente discutir outras questões, porque é um tema muito amplo. O nosso papel, né, na nossa coluna, é a divulgação das questões que acontecem relativas a essa temática socioambiental, discutindo conceitos, discutindo notícias, porque, como você própria disse, com relação à COP, né, os representantes dos diversos países, dos estados, eles têm um papel, mas esse papel, muitas vezes, ele acaba avançando na medida que a população, os representantes dos diversos segmentos sociais, eles pressionam. E para pressionar, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, olha, prazerzão te receber. Eu acho que assim foi um momento muito bom e que se repita. Venha mais vezes aqui. Obrigada, viu, Gabriel? Eu queria só terminar contando uma coisa para todo mundo que nos deixou bem orgulhosos, assim. Eu estava numa sessão da Agência Nacional das Águas, no Espaço Brasil, e estava assistindo o lançamento, não o lançamento, mas a explicação de um manual que foi feito sobre saneamento, né? Um guia. E a pessoa que estava explicando, mostrando quais são os números de coleta, os números de tratamento, os números no Brasil e tudo mais. E numa das últimas imagens que eles mostraram, eu olhei para a imagem e estava ao lado também um sorocabano, ou pelo menos que mora aqui em Sorocaba, que é o Davi, né, que trabalha, o Davi Canassa. Davi, abraço aí, de Votorantim. Eu falei, Davi, eu conheço essa imagem. E aí ele olhou e falou, nossa, é Sorocaba. Eu falei, pois é o nosso rio Sorocaba. E aí a expositora terminou e ela percebeu, assim, ela falou, eu não estou falando aqui a origem das imagens. Eu falei, não, mas a gente já identificou que é Sorocaba. E fiz uma fala, né, elogiando o trabalho e dizendo que para nós era um orgulho muito grande aquela imagem estar ali, porque nós estávamos falando de saneamento e é um rio que é um exemplo no Brasil de rio que está em franca recuperação. E ela falou, olha, eu nem ia falar isso, mas essa imagem não está aqui por acaso, ela está porque realmente é o modelo que a gente tem no Brasil de rio que está sendo despoluído. Yes! Que legal! Parabéns para todos nós. Que bom terminar essa entrevista assim, com essa coisa positiva. Obrigadão, Jussara. Grande abraço para você.